Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua Internacional e a palavra que Deus nos enviou para este ano é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Queridos irmãos, a mensagem de hoje para a nossa reflexão é: derrame raios de sol de alegria em torno de si. Derrame sua luz sobre todos os que o rodeiam, porque a alegria é obra divina. Seja um raio de luz a iluminar a vida das pessoas que se acercam de você. Amém? Amém. Glória a Deus. Esta reflexão ela é importante e interessante porque nós somos como flechas na aljava do arqueiro. Nós somos essas flechas. E nós somos a luz que Deus envia para os lugares. Evangelista Laedes, o pastor Mariston Leal e o pastor Romalino e eu e Márcia somos flechas que acerta o alvo, que nos esmeramos para levar, para sermos luz, nesse dia que se chama hoje. Meus queridos irmãos, eu quero agradecer a Deus por esse dia, por essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, para fazermos uma reflexão. Nós estamos aqui com 5, porque Márcia também está aqui, 5 dos principais das pessoas que pregam sempre no Jesus na Rua. E eu quero, nesse instante, agradecer a Deus pela essa oportunidade que nós estamos tendo de fazermos esta palavra, trazermos esta palavra e mandarmos para nossos irmãos que estão esperando, aguardando, com fé, esta palavra que nós vamos hoje discorrer sobre ela. Nós te agradecemos pela vida de cada um aqui, Pai, de cada estado. Tem alguns de nós aqui que temos uma relevância em um determinado país. Kuala Lumpur é o local onde o pastor Romalino tem se destacado muito. A evangelista Laedes, ela tem se destacado muito na África. As pessoas estão meio que maravilhadas com a palavra, com a simplicidade, com a humildade do coração desta mulher, que tem trazido oportunidade para as pessoas. Pastor Mariston, na reflexão diária, ele tem na rádio, nas rádios, todos 4 nas rádios, tem se destacado. E eu quero aqui agradecer, Pai, pela vida dos teus filhos que estão aqui, Pai, pela família deles, que dá suporte a eles, Pai, que dá suporte à evangelista Laedes, que dá suporte ao pastor Romalino, que dá suporte ao pastor Marston. Eu quero te agradecer, Pai. Hoje é um dia de agradecimento, Senhor. E a palavra que nós vamos meditar hoje, meus queridos irmãos, é João 3, 16 e 17. Nós vamos começar com João 3, 16 e eu vou convidar o pastor Mariston Leal para fazer as considerações dele nesse versículo e, na sequência, a evangelista Laedes e, por último, o pastor Romalino Cabral. Amém. 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 Esse é o nosso primeiro encontro de Natal dos pastores e evangelistas. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de João, capítulo 3, versículos 16 e 17, com o título A Finalidade da Luz. Pai, usa a boca dos teus filhos
para que nos traga uma palavra de esclarecimento e conforto nesse dia que aos nossos corações, nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. 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 Versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Que maravilha, né? Esse texto que é ministrado, que já foi trazido N informações sobre esse texto. Mas hoje, de forma específica, eu quero trazer um esclarecimento, um entendimento, através do Espírito Santo de Deus, para todos os ouvintes dessa rádio, Jesus na Rua. Esse texto, assim como o tema diz a finalidade da luz, nós entendemos que essa luz ela tem a finalidade de quê? A luz ela traz a existência. Aquilo que estava na escuridão e a luz chega e a luz mostra, esclarece, mostra caminhos, nortes, direções. A finalidade desse texto aqui é esclarecer e nos tirar da ignorância. Essa leitura aqui que nós acabamos de ouvir, desse texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse porquê, eu quero trabalhar nessa pergunta. Por quê? Por que Deus decidiu amar o mundo dessa forma, dessa maneira, de entregar, de doar o seu Filho? A forma por que, dentro da linguagem didática, pedagógica, diz que é essa forma, essa sequência desse por que. O por é uma preposição e o pronome que é um pronome interrogativo. Isso equivale a por qual razão, por qual motivo Deus decidiu fazer isso. É isso que o texto aqui, que eu olho para o texto e vejo esse questionamento, esse porquê. Por qual razão, por qual motivo Deus decidiu fazer esse ato de amor? Porque desde lá de Gênesis, quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu, Deus já tinha planejado, projetado a salvação desse homem. Porque Deus criou o homem. E o homem, por causa da sua ignorância, da sua falta de desobediência, escolheu as trevas. E a palavra de Deus veio com essa finalidade de mostrar o poder que ela tem, de trazer o homem novamente para a luz. Então, a finalidade desse texto aqui está dizendo uma informação riquíssima, que existe um amor verdadeiro que nunca falha, de um Deus que mostra um amor sacrificial, porque Deus, ele decidiu salvar a criatura que ele mesmo criou. Foi por isso que ele diz, Deus decidiu amar a mim e a você, ouvinte, de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus está dizendo, há uma solução. A solução está
na doação que eu estou fazendo. Estou doando o meu filho para morrer, para mostrar ao mundo que eu tenho o poder de salvar. Que coisa linda, que entendimento maravilhoso de saber qual foi a razão, existia um pecado que matou o homem, existia um princípio que foi quebrado, o princípio da obediência, e Deus veio através do seu Filho e coloca o motivo de salvar essa humanidade. Mostra que a missão do Filho, a maior missão de Deus na face da terra, é mandar o seu Filho. Ele mandou o seu Filho para salvar, para entregar o maior presente que a humanidade tem, a vida eterna. E isso é magnífico. É esse entendimento que eu quero passar para você que está nos ouvindo no dia chamado hoje. E que Deus possa aplicar cada vez mais essa palavra nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. 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 Continuando, agora, nós entendemos, pela fala do pastor Mariston, que a finalidade, né? Porque Deus amou o mundo, foi o amor verdadeiro, o amor que não falha. E eu vou me concentrar na segunda parte, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, a maneira foi tal, tão grande, o amor verdadeiro, e para que todo aquele que nele crê. Aí a segunda parte vai dizer, é necessário que creiamos. Tem uma condição, Deus deu o Filho, mas é preciso que a gente creia, para que nós tenhamos a vida eterna. Então, tem uma condição aí. Essa condição é de crer. E essa crença, ela vem pela fé. Então, nós precisamos de fé. A vida eterna, ela é alcançada pela fé. Jesus veio ao mundo, o amor de Deus foi demonstrado por nós, por mim, por você, caro ouvinte. Deus demonstra esse amor enviando seu Filho, Jesus. Seu Filho vem para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas para que eu e você, tenhamos a vida eterna, é preciso que nós creiamos. E como que eu vou crer? Eu vou crer pela fé. Então, eu preciso acreditar, ter fé. E continua. Para que eu possa ter essa fé, no início do capítulo 3 de João, do Evangelho de João, é o encontro de Jesus com Nicodemos. Então, ele vai falar para Nicodemos, Jesus fala para Nicodemos que é preciso nascer de novo. Então, é preciso, pela fé, nós nascermos de novo, para que a gente possa ter essa vida eterna que Jesus conquistou na cruz por nós. Então, nós estamos em uma época falando de Natal. Vamos voltar ao início. Jesus nasceu. Jesus veio a este mundo com um propósito. O propósito foi salvar a humanidade. Mas essa humanidade,
para que essa humanidade seja salva, tem uma condição. Essa humanidade precisa crer em Jesus para que tenha vida eterna. Então, hoje, o que nós estamos aqui falando, caro ouvinte, você precisa crer em Jesus. Se você quer a vida eterna, é preciso que você creia em Jesus. Nós estamos vivendo um tempo em que comemoramos o nascimento de Jesus. As cidades estão iluminadas, cantatas de Natal, muita gente fala do nascimento de Jesus, conforme está na Bíblia, mas é preciso crer. Tem essa condição, é preciso realmente crer que Jesus nasceu com a prova do amor de Deus por mim e por você. E que eu crendo que Jesus nasceu, eu vou receber Jesus, eu vou confessar Jesus, eu vou nascer de novo, então eu vou ter a minha vida eterna. Que você pense nisso, caro ouvinte, que o Natal não se resume só em festas. O aniversariante, que é Jesus, é a pessoa mais importante do Natal, é Jesus. E esse Jesus, ele precisa estar vivo em mim e em você. Não só no Natal, mas todos os dias. Que nós possamos realmente compreender esse amor tão grande. É um amor sem limites, o amor de Deus por mim e por você. É um amor tão grande que ele deu. Deu quem? O seu filho. E esse filho veio, esse filho nasceu lá na manjedoura, em Belém, humilde. E essa humildade, eu preciso viver essa humildade. Eu preciso viver crendo que Jesus, ele veio por mim e por você. E que você tenha um abençoado Natal, que você compreenda o amor de Deus por você, que você sinta amado por Deus, porque ele amou tanto você e tanto a mim que ele deu Jesus. E que nós possamos entregar a nossa vida para Jesus, que nós possamos viver a vida eterna, porque ela está ao alcance, ao nosso alcance. É preciso, pela fé, que nós aceitemos Jesus, como diz o finalzinho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Glória a Deus. Bem, meus queridos amados irmãos, graça e paz, nós somos Jesus na Rua. E nós estamos aí reunidos aí, a Márcia, a irmã Laedes Cunha, pastor Marison Leal, meu querido amigo Adilson, pastor Adilson, e eu, pastor Romalino Cabral. Nós estamos de frente a um dos versículos mais importantes da palavra de Deus. E esse encontro, esse momento em que nós estamos aí conversando, falando desta maravilha, a finalidade é nós termos um esclarecimento sobre esta palavra. O pastor Márcio, ele entrou fazendo uma pergunta, né? Por quê? Por quê? Porque não faz sentido realmente. A mente do homem, ela não consegue de maneira nenhuma, entender o porquê
Mas se nós olharmos para o versículo, não existe um ponto de interrogação. Nós é quem colocamos esse ponto de interrogação, como disse o pastor Márcio, porque nós não entendemos realmente por que Deus amou o mundo desta forma. Mas o que nós lemos aqui no versículo de número 16, 3,16, é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós jamais vamos compreender, se nós colocarmos ali no porquê um ponto de interrogação, realmente não vamos conseguir entender. A Bíblia diz, né, que o amor de Deus, ela excede todo o entendimento, que ele não tem profundidade, não tem altura, não tem largura, ele não tem nada. Ele excede todo o entendimento. João 3,16, ele pode facilmente passar por nossos cérebros sem muitos pensamentos conscientes. Mas será que já fizemos uma pausa para considerar o que realmente significa? Será que já contemplamos a profundidade das verdades contidas neste versículo? Verdades preservadas pelo próprio Deus ao longo de incontáveis gerações? Amados, mais importante ainda, como vivemos na realidade que João 3,16 ele apresenta, de que Deus é amor e demonstrou ativamente o seu amor por meio de Jesus Cristo, seu Filho, o unigênito, e por meio dele ofereceu a salvação a toda a humanidade. O contexto bíblico de João 3,16, eu quero aqui nesta simples palavras que eu vou trazer aqui, ficar um pouquinho aqui com este homem interessado na salvação. Porque quando nós olhamos para João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, para crer, como disse a irmã, pela fé, precisa ter um interesse. E Nicodemos estava interessado. Então nós vamos dar uma olhada nesses versículos agora, que diz porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou como diz a NLT, foi assim que Deus amou o mundo. Ele deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Há muito o que extrair nestas palavras. Mas primeiro precisamos entender o contexto histórico e literário que cerca esta mensagem tremenda. Nós encontramos ali em João 3,16, talvez uma das apresentações mais claras do Evangelho, inseridas em uma conversa entre Jesus e um governante religioso, um homem de prestígio. Você pode estar familiarizado com a história. Uma noite, possivelmente depois de que muitos de seus colegas estavam em casa, estavam na cama, um fariseu chamado Nicodemos, do conselho, não é assim? Do conselho governante judaico, ele veio a Jesus. E ele disse: Rabi, sabendo que tu és professor, mestre, e que vens de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. João 3:2. Então esta declaração, ela sugere alguma coisa. Nicodemos estava familiarizado com Jesus, provavelmente a respeita, e ele o respeitava, e ele reconheceu que ele realmente veio de Deus.
assim como diz João 3,16. Nicodemos, obviamente, sabia dos milagres que Jesus havia feito e havia realizado. Ele provavelmente também ouviu muitas verdades que Jesus falou, todas as quais pareciam ter desencadeado uma pergunta: quem é você? Sob suas palavras de afirmação, de admiração, Nicodemos parece estar investigando a identidade de Jesus. Ao que Jesus respondeu: em verdade vos digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3,6. Então, meus amados irmãos, inicialmente pode se chamar suas palavras de redirecionamento, mas Jesus estava sondando algo mais profundo. Veja, devemos lembrar com quem Cristo estava falando, que tipo de vida ele viveu e como Nicodemos estava acostumado a se relacionar com Deus por meio de obras religiosas. Você pode imaginar como a declaração de Jesus deve ter sido confusa a este homem? Não estou falando apenas de todas as analogias do renascimento, mas considere também a mensagem transmitida a este homem bem educado, bem treinado, presumivelmente justo. Jesus, em essência, disse a Nicodemo que todos os seus anos, era o que Jesus estava tentando dizer àquele homem, que todos os seus anos progredindo no judaísmo, todo o tempo em que ele passou recitando orações, participando de festivais, isto não contava nada. Não tinha nenhuma importância perante a Deus. O que ele aprendeu no judaísmo, lançaram na realidade o fundamento para as verdades que Jesus estava apresentando. Mas eles não tiveram forças para levar essas coisas, não tiveram forças de forma alguma para levar Nicodemos à salvação. Porque Jesus usou uma referência do Antigo Testamento para explicar o seu plano de vista. Assim como Moisés, diz ele, levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Esta é a grande verdade. Para que todo aquele que nele crê, para todo aquele que crer nele, tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi porque Deus não enviou seu Filho, amado irmão. A resposta desta pergunta, na realidade, ela está ali no versículo próximo, é o 17. Foi porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê, como disse a irmã, já está condenado. Porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Amados, para ilustrar ainda mais o ponto a Nicodemos, Jesus faz a referência à serpente de bronze que Moisés levantou no deserto. Quando os israelitas vagavam no deserto, vacilando entre a rebelião e o arrependimento, lá de Números, capítulo 21, de 4 a 9, conforme registrado em Números, um livro com o qual Nicodemos ele estaria extremamente familiarizado, por ser ele ali um homem conhecedor do Velho Testamento, os israelitas escolheram a rebelião e foram punidos por isso na forma de picadas de cobras venenosas. Então, para receber a cura, eles tinham que olhar para uma cobra de bronze em um poste. Olhar para a cobra no poste foi um ato de fé. E quando eles olharam, foram o quê? Curados por Deus. Os israelitas sabiam que essa era a única maneira de serem salvos desta morte certa pelo veneno. Para obter toda a extensão desse quadro, nós precisamos nos lembrar
do padrão de Israel quando eles deixaram o Egito. O povo se rebelaria, o julgamento do Senhor com certeza viria, Moisés intercederia por eles e o Senhor respondeu misericordiosamente. Nos dias terrenos de Jesus, o povo de Israel ainda estava se rebelando, mas desta vez havia um intercessor diferente. Desta vez, Jesus era a quem o Senhor levantaria e por meio dele concederia misericórdia. No entanto, esta misericórdia que vem por meio de Jesus, o Filho do nosso Salvador, é uma misericórdia eterna. Quando Nicodemos ouviu falar da morte de Jesus na cruz, você pode imaginar a sua memória nessas palavras? Assim como os israelitas rebeldes no deserto, Nicodemos precisava de um intercessor para que pudesse ter a salvação, e as condições é o quê? Nascer de novo. Um homem letrado, um homem conhecedor do Pentateuco, conhecedor de tudo que nós podemos falar em matéria de religião, mas ele não sabia o que Jesus estava falando a respeito de nascer de novo, a ponto dele fazer uma pergunta para Jesus que faz sentido. Posso eu, porventura, um homem velho, voltar a entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus disse para ele: não, meu filho, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Queridos amados irmãos, essa passagem ela é uma ilustração que provavelmente ficou com Nicodemos pelo resto de sua vida terrena. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isto no coração de Nicodemos. Isto, como no coração de Nicodemos, precisa estar no coração de todos aqueles que já aceitou a Jesus como Senhor. Porque isto é um retrato do amor. João 3,16 segue essa explicação rica e teologicamente densa do pecado e da salvação. Isso disse Jesus. E é o quanto Deus ama você. Ele me enviou. Então, em Cristo nós vemos um amor tão intenso, tão sacrificial, tão incompreensível, que faz todas as expressões humanas parecerem frívolas em comparação. As palavras que Jesus falou provavelmente não fizeram muito mais sentido para Nicodemos do que a conversa de Jesus sobre o renascimento. Afinal, ele provavelmente não tinha ideia do que Jesus estava planejando por morrer. Por ele, por mim e por você. Ele não entendia que Cristo seria literalmente erguido em um poste, assim como a cobra tinha sido levantada. Aleluia. E que a morte e a ressurreição de Cristo, e não as orações ou boas obras e boas ações, trariam vida. Mas nós temos esse conhecimento, graças às Escrituras. Agora, considerando tudo que Jesus sofreu, tudo que Deus ouviu sofrer por você, por mim, vamos avaliar o início de João 3,16 novamente. Assim Deus amou o mundo, e todos nele, e ele deu o seu único filho. Por meio de sua morte, Cristo revelou como é o amor puro, um amor insondável. Mas ele fez mais do que isso. Através da cruz, Deus provou a profundidade, a altura, a largura, o comprimento, toda a extensão desse amor, que excede
todo o entendimento. E que nós nunca vamos conseguir entender o porquê que Deus amou o mundo de tal maneira. Amém? Que Deus vos abençoe. Amém. Que Deus possa realmente e verdadeiramente falar ou ter falado aos corações de você que vai ouvir esta mensagem para a glória de Deus. Amém. Amém. Eu apóstolo? Amém? Apóstolo, seu microfone está fechado. Porque Deus amou você. Não amou o mundo. O mundo não é o globo. Não. Deus amou você. E Ele desejou, antes dos tempos e das gerações, que você, que está nos ouvindo hoje, essas meditações na palavra, que são tão ricas, tão eficientes, é a você que Ele quer atrair. Quando a serpente foi levantada no deserto, aconteceu uma coisa muito interessante. Nós voltamos lá, levou o cativo o cativeiro. O cativeiro ali era a cobra, a serpente que veio para matar as pessoas. Ele pegou, colocou ela cativa lá em cima, para que ao olhar para ela você visse que ela em si não tinha poder. Ela passou a ter poder depois que Deus instruiu, através de Jesus Cristo, a Moisés, para que ele fizesse uma serpente. Para que aquele que maltrata cure. É a imagem que vai fazer com que você mude a sua ideia, a sua opinião acerca daquilo que nós, filhos, estamos fazendo. Tem um homem que ele veio e disse uma frase muito simples. Ele disse: pregue a palavra. E ele repetiu isso mais 2 vezes. E no final ele diz: se preciso for, abra a sua Bíblia e seja a redenção na vida daquela pessoa, com as suas atitudes. O exemplo, meu querido, a palavra, ela leva, ela conduz, ela indica o caminho, mas o exemplo arrasta. E é esse exemplo que nós queremos trazer nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Graças a Deus. Amém. Versículo 17. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Amém? Amém. 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 Agora sou eu, Márcio. É você. É verdade. Caro ouvinte da Rádio Jesus na Rua, nós estamos aqui juntos nessa noite falando sobre João 3, 16 e 17. Então, o versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Deus, ele não quer condenar o mundo. Deus, ele ama a mim e a você. Ele tem um amor incondicional por nós. É um amor que não se mede. É um amor tal, um amor tão grande, tão profundo. Um amor
imensurável. E esse amor de Deus por mim e por você é para que a gente seja salvo. Ele não quer que o mundo seja condenado, ele quer que o mundo seja salvo. Mas, como eu disse antes, há uma condição. Ele não quer condenar o mundo, mas ele quer salvar o mundo, para que o mundo fosse salvo. Então, Deus, ele ama o homem, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Então, há essa diferença entre o pecado nos afasta de Deus. Mas Deus nos ama. E esse amor de Deus nos constrange. Esse amor de Deus nos leva para perto dele. Porque eu, enquanto ser humano, filho de Deus, eu quero a salvação. Eu quero estar no céu com Jesus, viver a minha vida eterna. Porque a vida aqui nesse mundo, ela é passageira. Aqui nesse mundo, nós somos peregrinos. Nós peregrinamos alguns anos, todos já estão determinados por Deus, os nossos anos aqui, e para que eu viva a vida eterna, para que eu seja salvo, eu preciso aceitar o amor de Deus. Então, caro ouvinte, Deus, ele ama e ele dá o seu filho para salvar o mundo e não para condenar. Agora, quem não aceitar o amor de Deus, quem não aceitar Jesus, que é o Filho de Deus, aí não tem outra escapatória, é a condenação. Mas você, hoje, está recebendo essa palavra. Abra o seu coração para Jesus e entenda que o amor de Deus é um amor tão grande, é um amor sacrificial, é um amor que entregou Jesus por mim e por você. E a salvação, ela está aí para mim e para você. A condição é aceitar Jesus, é crer na nova vida, é crer no novo nascimento, no novo homem que é nascido do Espírito e não da carne. Então, que a gente possa refletir sobre o que vai acontecer. Deus, ele quer salvar o mundo e não condenar. Mas a salvação, ela tem uma condição. Uma condição. É a fé. É aceitar o sacrifício de Jesus. Que você pense nisso, caro ouvinte. Porque na vida, tudo na vida tem dois lados. A moeda tem dois lados. Então, que você pense. A escolha é sua. Deus nos deu o livre arbítrio. Hoje nós estamos aqui porque nós escolhemos estar aqui. Deus preparou esse momento especial nas nossas vidas para essa gravação. Mas nós estamos aqui porque nós escolhemos estar aqui juntos para falar para você, caro ouvinte das Rádios Jesus na Rua. Jesus
nos ama. Deus amou tanto a mim e a você que entregou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, a salvação é em Jesus. Que você possa fazer essa escolha. Quem ainda não fez essa escolha, que faça. Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem vai voltar. E ele vem nos buscar. Que nós possamos ter essa certeza, essa convicção de que estaremos na glória com Jesus e passaremos a eternidade com Ele. Amém? Que o Senhor Amém. complete essa palavra nos nossos corações. Amém. Amém. Glória. Amém. Amém. Graças a Deus. Bem, povo de Deus, nós somos Jesus na rua. E como disse a irmã Laedes, que antecedeu antes de mim, nós estamos aqui reunidos, junto com os pastores, os irmãos, para nós podermos aprender um pouquinho com o Espírito Santo a respeito desta palavra em que nós estamos meditando. Nós falamos bastante, ainda há pouco, sobre o versículo de João 3,16. E agora nós entramos aí, através da irmã Laedes, no versículo 17. Então eu quero que você preste atenção no que está escrito no versículo 17. Você pode perceber que o versículo de número 17, ele tem o mesmo porquê do versículo 16. Lá diz, porque Deus amou o mundo. E aqui no versículo 17 diz assim, porque Deus enviou seu Filho ao mundo. Agora, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por quê? Esta é a grande pergunta. Por quê? Agora, aqui tem uma resposta fácil de nós entendermos. É porque o mundo já estava condenado. É porque, através do pecado de Adão e Eva, o mundo já está condenado. Se Jesus não viesse, se Deus falhasse a sua profecia, pronto, acabou-se, não tinha mais jeito. Não tinha céu para ninguém, porque o mundo já está condenado. Como disse o pastor Adilson, após eu ter ministrado, o mundo, na realidade, não é a terra. Embora a terra jaz, quer dizer, essa palavra descansa, essa palavra jaz quer dizer descansa, já que o mundo descansa no maligno, né? Aqui ele está falando do homem. Então, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, a partir do momento que o versículo 18, então, venha se cumprir em nossa vida, ele diz, quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por que já está condenado? Porque o homem já está morto em seu delito de pecado. E a palavra morte quer dizer separação. O homem está separado de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele é bem claro, ele é explícito. Ele diz, olha, não existe um justo sequer, todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus. Quer dizer, então, este versículo daqui, ele esclarece bem claro. Por que Deus enviou o Filho? Ele veio para que o mundo não fosse condenado. Então, a partir do momento em que o homem reconhece a Jesus Cristo como Senhor, como dono, como Senhor, como proprietário de sua vida. Eu no meu fraco entendimento, eu tenho assim um ponto de vista comigo, eu não aceito esse negócio de perguntar, você quer aceitar a Jesus como Salvador da sua vida? Eu não acho isso correto. Eu estou falando da minha pessoa, eu não acho. Por quê? Porque você não encontra, de maneira nenhuma, base bíblica para isto. Se você olhar para Romanos capítulo 10, versículo 10, diz que com
Com o coração nós cremos para a palavra. Com o coração nós cremos para a salvação. E com a boca nós fizemos confissão para a salvação. Mas é preciso crermos em Jesus Cristo como Senhor. Como Senhor, proprietário, dono de nossa vida. Porque Ele nos comprou um preço e a moeda foi sangue. E a partir do momento em que nós temos Jesus Cristo como Senhor, como dono, proprietário de nossas vidas, nós temos Jesus como Salvador, porque só Jesus salva, ninguém mais salva. É só Jesus quem salva. Você não precisa aceitar a Jesus como Salvador, você tem que aceitar a Jesus como Senhor, é como dono, é como proprietário da tua vida, como teu Senhor. Porque se você tem Jesus como Senhor, você tem Jesus como Salvador. E a maioria das pessoas querem a Jesus como Senhor, e não como Salvador, e não Jesus como Senhor. Porque ter Jesus como Senhor tem que se submeter às ordenanças da palavra de Deus, às renúncias que a Bíblia Sagrada nos manda ter. Então é muito confortável ter Jesus como Senhor, como Salvador, e viver do jeito como nós queremos viver. Mas não, o processo é a metamorfose do novo nascimento, é o nascer de novo. Foi isso que Jesus estava falando para Nicodemos. E nessa palavra que nós vimos agora aqui, por que Deus enviou Jesus ao mundo? Por que Deus enviou o seu Filho ao mundo? Foi para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, porque o mundo já está condenado. Qualquer pessoa que morre sem confessar a Jesus Cristo como dono, como Senhor da sua vida, pronto, acabou, você já está condenado. Ele mesmo está assinando ali o seu papelzinho de condenação, sua carta de condenação, ele está condenado, não tem conversa. Porque esse negócio, não existe esse negócio de ir para o céu, para depois, lá no céu, então, se preparar. Não existe isso. Nós temos que sairmos preparados daqui. Então é daqui que nós começamos. Aqui se confessa Jesus como Senhor, como dono, como proprietário de nossas vidas. Aqui nós passamos pela metamorfose do novo nascimento, nascemos de novo e passamos a viver uma vida no Espírito, renunciando às paixões mundanas, renunciando tudo que o mundo nos oferece, as concupiscências, tudo que o mundo nos oferece, porque o mundo já está morto. Tudo que o homem do mundo te oferecer, você já está morto. O apóstolo Paulo foi tão explícito, ali em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo falou bem claro, que hoje nós não podemos mais viver como vivíamos antigamente, como vivem hoje os gentios dessa época, e que nós vivíamos antigamente. Antigamente nós bebíamos, fumávamos, roubávamos, adulterávamos, fazíamos isso, fazíamos aquilo. Deus está aí mesmo, Deus o homem lá de cima é gente boa, papapá, sem o entendimento da verdade. Mas agora nós temos a mente aberta. Jesus entrou no teu coração. E quando ele entra no coração, ele trabalha na alma. Ele trabalha na mente, ele muda a vida da pessoa. E hoje nós temos essa consciência. Por quê? Porque ele veio ao mundo, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo. Está entendendo? Mas para que o mundo fosse salvo. Então nós que fazíamos parte deste mundo condenado, ao aceitarmos a Jesus Cristo, a deixarmos ao Senhor entrar no nosso coração, nós saímos desse mundo condenado para vivermos na esperança da glória que há por vir, como disse a irmã no início, aí a evangelista, a irmã Laedes, ela falou, pela fé em Cristo Jesus, com uma convicção, com uma certeza de que um dia nós vamos morar na glória. Amém? Que Deus abençoe. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que coisa boa, que coisa maravilhosa ouvirmos essas explicações aí da missionária Laedes, pastor Romalino, trazendo exatamente aquilo que Deus tem colocado nos corações. Nós somos Jesus na rua.
E nós estamos aqui fazendo essa missão, trazendo essa palavra no Natal, né? Natal, apóstolo, a Deus, nos remeta à lembrança de um nascimento. O nascimento de um menino chamado Jesus de Nazaré. E esse menino, ele veio para dar vida. E o texto que nós estamos agora trabalhando, em João 3,17, porque Deus enviou seu Filho. Olha que coisa interessante. O texto aqui, ele é contundente, ele é claro. É palpável. A palavra de Deus, ela é inerrante. Ela, na sua veracidade, passou anos e anos e essa palavra, ela se cumpriu. Queira você, ouvinte, aceitar ou não, Deus enviou seu Filho, isso é fato. Ele veio. Aconteceu. Ele veio com a missão. Ele veio com essa finalidade da luz. Porque ele disse, eu sou a luz do mundo. Essa missão, esse porquê que Deus enviou o seu Filho ao mundo, como o apóstolo já falou, o mundo aqui não é o mundo cósmico, é humano, eu e você como homem. Ele veio dizer exatamente isso. Eu enviei o meu Filho. Ele veio à Terra. Ele nasceu com o propósito de dar a vida eterna. Olha que coisa magnífica. Isso, para mim, merece aplausos. A palavra de Deus, ela é rica, ela é maravilhosa, ela é poderosa. E o texto, é claro, o texto está nos dizendo isso, está nos mostrando esse segmento. Nesse período aqui, desse nascimento de Jesus, ele veio sentir esse processo na carne, para que eu e você pudesse não ter nenhum argumento contrário. De olhar e dizer a Deus, tu está aí sentado no alto e sublime trono com teu pai, e nós estamos aqui, nós somos seres humanos. Aí Deus disse, tá bom, eu vou mandar o meu filho para salvar a humanidade. E ele passou por esse processo. Olha que coisa linda. E o texto aqui está dizendo que ele veio com a missão não para julgar. E quando eu vejo essa palavra julgar, eu também sou do campo jurídico, labuto um pouco com direito, aqui eu vejo a palavra dizendo, olha, eu não estou aqui nesse momento, e aqui de forma específica, nesse tempo, nessa época, ele está dizendo, eu não estou aqui como juiz ainda. Ele está dizendo, eu estou aqui como advogado. Eu estou dando a oportunidade, eu estou dando um presente de Natal. Entender esse presente é entender o nascimento de Jesus. É entender esse porquê. Por que Deus enviou o seu Filho ao mundo? Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí eu lembro, meus amados queridos, daquele texto de Joel. É como se eu estivesse ouvindo os gritos lá em Joel 3,14, multidões no vale da decisão. Existem almas gritando, e Deus ouviu o clamor dessas almas, que estavam caminhando para um abismo. Muitas pessoas estão caminhando, e essas pessoas, elas precisam ter aquela palavra, metanoia, mudança de comportamento, de rumo, de direção. Essa multidão aqui de Joel estava caminhando para um abismo distante, dizendo, eu não quero a vida eterna.
E essa missão desse filho de trazer à luz a palavra, o entendimento, o esclarecimento, a consciência de que precisa, que o único caminho aqui é aceitar e crer. Para quê? Para não perecer na escuridão, para não ouvir os gritos dessas multidões que estão caindo nos abismos da ignorância, do pecado. Como o pastor Romalino já trouxe, o pecado mata. Trazer à luz esse entendimento. Nicodemos era mestre. E Jesus disse: tu és mestre em Israel e tu não compreendes essas coisas, Nicodemos. Por isso que a luz precisa chegar. Para trazer à existência o verdadeiro nascimento de Jesus. O Natal nos remete a esse nascimento. Esse nascimento é vida. E a vida que Jesus está dizendo: eu estou enviando o meu filho para dar vida eterna a vocês. Olha que coisa linda. E o único caminho é aceitar e crer. Para que vocês não continuem perecendo, mas que vocês herdem a vida eterna através do meu Filho, Jesus Cristo. Ele não está ainda como julgador, ele está ainda como advogado. Mas vai chegar um dia, lá em Apocalipse diz, que ele vai estar como juiz. E aí ele vai julgar, de fato, a humanidade. Então, receba nesse Natal esse presente que Jesus na rua está oferecendo, mostrando o porquê desse grande amor, que Deus te amou. Deus amou o Máristo, Deus amou o pastor Romalino, Deus amou a Márcia, Deus amou a missionária Laedes, o apóstolo Adilson, de tal maneira que ele deu o seu filho. O presente é a vida eterna. E eu preciso entender isso. Eu só entendo quando a luz chega. E a luz, eu acredito, está chegando aí onde você está, na sua cidade, nesse exato momento que você está parando e ouvindo a rádio Jesus na rua. Onde os pastores e missionários estão trazendo a luz da verdade da palavra de Deus. Jesus já veio. A palavra se cumpriu. A veracidade da palavra se cumpriu. Isso é claro, isso é fato. Jesus veio, provou, passou pelo processo. Lá na cruz, ele gritou: está consumado. Eu cumpri o envio do meu Pai. Eu estou aqui oferecendo o maior presente, que é a salvação eterna. Mas a decisão é tua. Será que nós vamos ficar igual ao Joel do capítulo 3, gritando e vendo as multidões no vale da decisão? Você ainda está indeciso? E essa decisão era particular, ela é individual. Então pense nesse Natal, repense, faça uma avaliação na sua vida e entenda o verdadeiro nascimento de Jesus. Ele veio para dar vida e vida eterna. Amém? Amém. 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 Nós Graças temos- a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos visto uma situação interessante, o Vale da Decisão. Cada pessoa tem o seu momento de decisão. E nesse instante, nós nos irmanamos para trazer a você luz na sua decisão. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 1, versículo 18, diz assim: rogo-vos, pois, ao Pai, para que sejam abertos os olhos
do vosso entendimento. E eu, parafraseando Paulo, rogo a Deus que sejam abertos os olhos do nosso entendimento. Nós estamos caminhando na luz e, a partir da nossa caminhada, as pessoas não leem a Bíblia, eles leem a nossa vida. E ao ler a nossa vida, o que nós estamos mostrando? A decisão é sua, meu querido e minha querida irmã. Para que hoje nós possamos ser aqueles que influenciam sem gritarmos, influenciarmos com a nossa vida, com a nossa forma de andar, porque as pessoas vão nos ler. E nós precisamos ter a certeza de que o que as pessoas estão lendo é uma vida eficaz, uma vida na presença do Deus Altíssimo, que nos dá a oportunidade de andarmos e sermos levados para lugares altos. O lugar alto, meu querido, ainda não é o céu. É um lugar em que as pessoas possam olhar para nós e nos ver. E nos ver trazendo a palavra na nossa vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna, porque nós podemos tomar decisão e vivermos eternamente. Agora eu quero que cada um de nós, nesse dia tão especial, possamos falar aquilo que uma palavra simples, uma palavra rápida para os nossos ouvintes, para nós encerrarmos. Amém? Amém. Amém. Quem vai ser o primeiro? Pastor Romalino. Bem, nós ouvimos aí uma palavra realmente maravilhosa por parte do nosso querido pastor Marisol Leal. E o que eu posso dizer a você, meu querido irmão, amigo e ouvinte, é que nós sempre vamos trazer em nossos corpos, o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também ela seja revelada em nosso corpo. Porque por nós que estamos vivos, nós somos sempre entregues à morte. E isto por amor a Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nossa natureza mortal, pois como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. E em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Muito obrigado. Que Deus abençoe a você, meu querido irmão, amigo, ouvinte, você que vai ouvir esta mensagem. Dê ouvido, pare um pouquinho, pense, deixe o Espírito Santo usar as palavras dos pastores, dos irmãos, das irmãs aqui, em teu coração, para que ela possa brotar e frutificar, e o fruto seja para você a vida eterna. Obrigado. Amém. Eu quero dizer a você, ouvinte, que você reflita em tudo que você acabou de ouvir e que você entenda e que você faça essa pergunta: quem me deu origem?
quem me deu origem. Deus, através do seu Filho amado Jesus Cristo. Que Deus traga à luz a nossa consciência. E essa consciência, ela possa nos dar o poder de escolher e decidir entregar todos os dias as nossas vidas a esse Filho chamado Jesus Cristo. Que Ele traga a existência na minha consciência de que eu preciso aceitar e crer nas Sagradas Escrituras. Porque tudo que nela está escrito aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. E é verdade. A palavra de Deus, a sua veracidade, a palavra de Deus, ela não mente, não mente. Tudo que a história que você já conhece, meu caro ouvinte, está acontecendo, está diante dos seus olhos. E essa luz, quando ela chega, ela traz esse entendimento. Eu termino pedindo isso a Deus, que Deus faça o que Ele está fazendo comigo, trazendo o entendimento da vida eterna. Que você tome essa decisão do nascer de novo. Porque Deus disse isso para Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Não é nascer da carne. É nascer do Espírito, porque o Espírito está morto para aqueles que ainda não aceitaram e creem no Senhor Jesus. Por isso que nós estamos aqui, pregando e anunciando essa luz. Que você tome essa decisão. Que você aproveite esse momento de Natal, de reflexão, e que você entregue, confesse o Senhor como Salvador eterno da sua vida. Amém? Amém. Amém. Amém, amém. Caro ouvinte, finalizando essa reflexão, eu digo que nós, enquanto servos do Senhor, precisamos estar todos os dias renunciando ao mundo e ao que ele oferece. E neste Natal, que você possa entender o real significado do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo. Jesus nasce, nós comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus. Não foi no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu, mas nós não vamos falar sobre isso, mas a humanidade cristã comemora esse dia e é uma festa em família. Mas que você reflita sobre o significado dessa data e sobre o aniversariante, que ele veio aqui. Nós lemos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, que você possa refletir no verdadeiro sentido do Natal, o nascimento de Jesus, que veio para nos dar vida e vida eterna. E em João 3,16 diz: porque eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida e vida abundante. E você reflita sobre isso, que o Natal não é só comida, não é só bebida, não é presentes. É o nascimento de Jesus. Que você dê espaço no seu coração, que você
abra o seu coração para que Jesus entre e preencha todo o seu coração, preencha todos os espaços da sua vida e transforme a sua vida, porque onde Jesus chega, Jesus transforma. E que você realmente, caro ouvinte, seja transformado nesse Natal. Que você reflita em tudo aquilo que foi falado aqui, que Jesus, ele veio a esse mundo como a maior expressão do amor de Deus. E que você receba esse amor de Deus e confesse com a sua boca Jesus como Salvador e Senhor na sua vida, como o pastor Romalino falou. Jesus, ele é o nosso Senhor. Ele é o dono da minha vida, aquele que me conduz, aquele que me direciona. E que você possa fazer essa entrega sem medo de ser feliz. Que o Senhor nos abençoe e que tenhamos um abençoado Natal. Amém. 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 A Glória a palavra de Deus diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Ele fica só. Jesus Cristo veio à terra, ele foi introduzido na terra e ele morreu. Por isso que ele não está só. Nós somos Jesus na rua. Nós somos aquele que leva a continuidade da mensagem. Nós somos aqueles que nos importamos com você. Nós nos importamos com você. Porque nós estamos aqui cumprindo aquilo que Jesus Cristo veio, subiu ao Pai e nos entregou para que nós sejamos Jesus na rua. Amém. 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 Queridos irmãos, os dias e horários dos nossos encontros são: domingo, às 20 horas e 7 minutos, temos o encontro da família. Segunda-feira, às 21 horas e 7 minutos, temos o encontro de ensino. Quarta-feira, às 21 horas e 7 minutos, temos o encontro de oração. Sexta-feira, às 21 horas e 7 minutos, temos o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9 horas e 7 minutos, temos o Café com Jesus e às 19 horas e 7 minutos, o encontro de jovens. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua Internacional e nas rádios Jesus na Rua Luanda em Angola, Jesus na Rua Palavra e Oração e Cristo Poder Alfa. Inscrevam-se no YouTube, ative o sininho e compartilhe. Ore conosco pelas escolas bíblicas para a vida Rehobote e baixe o aplicativo das rádios.